Olá, amados do Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos nós, que buscamos andar no centro da vontade de Deus e andarmos segundo os seus estatutos divinos, pois não há outra maneira de nos salvarmos, não há outra maneira de se achegar a Deus e permanecer firme e fiel nos seus caminhos, se não for obtendo do Senhor uma profundidade e uma convivência com o Senhor profunda, para discernirmos o que vem de Deus e o que não vem. Por isso a palavra do Senhor nos ordena: aparta-te do mal, louvado seja Deus, porque é uma verdade absoluta que, se a gente não praticar isso, jamais veremos a Deus e jamais iremos atingir os nossos objetivos com o Senhor. Então, está escrito na palavra do Senhor que Ele nos dá como este tema, que o Senhor colocou no meu coração, para o coração de vocês também. Diz: aparta-te do mal e teme ao Senhor. Esta é a regra, sem a qual, como já disse, não teremos nenhum vínculo com Deus se assim não praticarmos. Louvado seja Deus. E no livro do Salmo 119, que o Senhor nos dá para a nossa meditação, Salmo 119, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 11, diz: bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos, os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste aos teus preceitos para que fossem diligentemente observados. Oxalá sejam meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Então, não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos, porque escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está aí, meus amados irmãos, o cerne da questão: nos apartar do mal, praticar o bem, amar o próximo como a nós mesmos, né? E com isso nós estamos, acima de tudo, amando o Senhor primeiramente, porque tudo que está escrito é para nosso bem, é para nos guardar, é para nos direcionar e para nos colocar no centro da vontade de Deus. É por isso que é bom praticar o que está escrito, como aqui no versículo 11 do Salmo 119, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Há que todo ser humano fizesse isso, né? Há que todos aqueles que se dizem conhecedores da palavra de Deus fizessem isso, né? Quão bom seria! Só assim nós seríamos bem-aventurados e as nações não pereceriam tanto e o gênero humano se tornaria mais do que vencedores por serem praticantes da palavra do Senhor. Então, em nossas orações, oremos por nós, por nossos lares, por nossas famílias, por nossos amigos, parentes e toda a nossa parentela, por lares e famílias, para que esta palavra, que assim está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque nós sabemos que o pecado é a via do mal. O pecado é a maior arma de destruição que existe na face do planeta. O pecado, ele é uma coisa tão terrível que a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Quando fala aqui de morte, não é morte física, não. É a morte total, a destruição total, corpo, alma e espírito. Então é por isso que temos que ser não só observadores, mas sim praticantes da palavra do Senhor.
porque o padrão é santidade. Para alcançarmos esse padrão, não podemos pecar contra o Senhor. Temos que nos resguardar, como assim pede, né? O livro de Isaías, louvado seja Deus. Como está escrito, né, no livro que acabamos de ler, Provérbios 3, 7, que nos conclama a temer ao Senhor e apartar-nos do mal, porque este mandamento é maravilhoso. E quem o obedecer terá sua recompensa, que é a vida eterna com o Senhor. Por isso, sem demora, sem perda de tempo, louvado seja Deus, vamos avançar no que o Senhor tem a nos dar. Vamos esquadrinhar a palavra do Senhor através da revelação divina, né? Porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? E o conselho do Senhor que acabamos de ler no Provérbios 3, 7, aparta-te do mal e teme ao Senhor. Este conselho nos ensina que a verdadeira sabedoria vem da humildade e de reconhecer que não somos suficientes e, acima de tudo, não somos nada sem o Senhor. E o significado deste trecho baseia-se em dois pilares, louvado seja Deus. O primeiro, teme ao Senhor, que significa ter profundo respeito, reverência e obediência a Deus, reconhecendo o seu poder e a sua vontade. E o segundo pilar, afasta-te do mal, significa viver de forma íntegra, fugindo do pecado e rejeitando, louvado seja Deus, atitudes nocivas como o orgulho e o egoísmo, que são as principais coisas hoje que separam, dividem o homem e o colocam na situação bem desastrosa diante da vida de pecaminosidade e de libertinagem que o mundo oferece, né? E na palavra do Senhor tem uma palavra de conforto, de sabedoria e de ensinamento que está em Isaías 43, versículo 2, que o Senhor nos conforta com a sua palavra dizendo que se a gente for obediente a Ele, praticar a sua palavra, nós seremos bem-aventurados, conforme aqui em Isaías 43, 2, que diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Ou seja, a palavra de Deus aqui, nós temos que procurar entendê-la na raiz e procurar a exploração divina, a exposição divina para nós entendermos através do discernimento que o Senhor nos dá. Quando ele diz que quando nós passarmos pelas águas, as águas que significam o mundo e o que nós enfrentamos no mundo. Os rios, as circunstâncias também que nós passamos, que nós enfrentamos, né? E o fogo são as provas que vamos passar, são as tentações, as dissensões, né? Então é por isso que Isaías ele esquadrinha a palavra de Deus para nós, para a gente tomar conhecimento. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Isaías 40, versículo 28, também nos diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, criador de toda a terra, e não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Esta
Para quem não sabe, é a identidade do Senhor. O Senhor está se revelando a nós dessa forma, dizendo que se nós não sabemos e nunca ouvimos falar, o nosso Deus, ele é eterno, é criador de todas as coisas e dele nunca vai se cansar, nem se fatigar e nunca ficar exausto. E a sua sabedoria é insondável. A própria palavra de Deus diz: quem ensinará o Senhor, se ele detém todo o poder, toda a sabedoria e todo o entendimento, né? Se ele é o próprio Deus que está nos dizendo isso. Então, esta é a sua identidade, para que a gente se conscientize de que estamos diante de um Deus maravilhoso, amoroso, poderoso, que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, né? Então, seja o que Deus quer que você seja. O que Deus quer que você seja? Idêntico a Ele. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E depois, Ele nos comprou com o sangue precioso de Jesus. E hoje somos propriedade peculiar dele, né? Então, Deus quer que eu e você sejamos uma bênção nesta terra, enquanto aqui estivermos. Louvado seja Deus. Muitas vezes, buscamos apenas receber bênçãos, mas o chamado de Deus para nossas vidas vai muito além. Ele quer que nessa vida nós sejamos canal de bênção para as outras pessoas. Isso nos desafia e, ao mesmo tempo, reavalia nossos valores e prioridades. Afinal, o que pesa mais em nossos corações, louvado seja Deus? Você já apontou na balança o que pesa mais no seu coração? O que pesa mais no coração tem que ser as bênçãos ou ser uma bênção, conforme o Senhor nos conclama que sejamos. Ademais, estamos mais focados em acumular para nós ou em nos entregar aos propósitos de Deus? Essa é uma pergunta, vou repetir. Estamos mais focados em nós, em acumular para nós, ou em nos entregar aos propósitos de Deus? Você está analisando profundamente isso aí, como está a sua vida, como é a sua vida, o que você faz, o que você pratica, como você anda diante de Deus? Será que, louvado seja Deus, será que compreendemos o quanto o nosso Deus nos chama para impactar a vida de outras pessoas? Você também já parou para pensar nisso? Você está sendo usado para o Senhor ou está se deixando usar para impactar vidas? Louvado seja Deus. Então, compreender a sua identidade divina tira a ansiedade de ter que provar seu valor ao mundo. Você passa a focar em boas obras e no chamado específico que Ele preparou para mim e para a nossa vida, agindo com mais segurança emocional. Então, é estar. Compreendermos a nossa identidade divina, né, que é uma observância que precisamos ter e uma certeza que também precisamos levar em consideração que somos para Deus, para as pessoas e para o mundo, né? Quando nós focamos nisso, nós passamos a fazer boas obras, né? No chamado que o Senhor especificamente nos chamou e preparou para mim, para você, para a sua vida, né? E isso
nos trazendo mais segurança emocional, é claro. Que você vive diante de Deus com responsabilidade, praticando a sua vontade, fazendo a sua vontade, você terá segurança emocional, né? Porque você não vai se sobrecarregar e nem vai absorver coisas ruins e negativas para a sua vida, para seu lar, para a sua família ou para o seu ministério. Louvado seja Deus. Porque a sua verdadeira identidade espiritual, ela não se baseia em opiniões humanas e passageiras, mas nas suas convicções e na prática da palavra de Deus, que gera em você virtudes e um caráter excelente, lapidado por Deus. E essa verdade espiritual, você tem que ter sempre em mente, como eu já disse, ter essa convicção, que essa verdade espiritual de você saber quem você é em Deus, impacta o seu dia a dia e a sua saúde emocional de diversas formas, não deixando nenhuma dúvida no seu coração, pois é através desta base que Deus nos declara que você é o que você é no reino dele. Então, você é um alvo do amor de Deus, do amor eterno, pois antes de você nascer, eu e você, Deus já tinha preparado a nossa identidade como cidadãos do céu, louvado seja Deus, e como filhos de Deus. Então vejam, meus amados, o quanto Deus é bom e maravilhoso para conosco, e o quanto Ele nos revela, e o quanto Ele nos ensina. Por isso é bom conhecer e entender e ter essa convicção que você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, renovado e restaurado pelo sangue de Jesus, né? E como filho de Deus, você recebeu uma paternidade divina e o direito de pertencer à família divina de Deus também. E como nova criação ou nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus, o seu passado e os seus erros foram, conforme está escrito na palavra de Deus, apagados e jogados no mar do esquecimento, e deles o Senhor não se lembra mais. Glória a Deus. Então, meus amados, não temos por que termos medo, receio ou dúvidas em nossas vidas, se conhecemos o nosso Deus, se praticamos e fazemos a sua vontade. Então, não temos como temer a nada. A palavra de Deus diz que temos que temer somente ao Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, meu irmão, aí está mais um versículo, Mateus capítulo 14, que nos ensina que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, para que andemos diante dos homens com hombridade, com sinceridade, com amor e com a verdade de Deus do nosso lado, praticando, absorvendo e ensinando, para que o Pai seja glorificado nos céus, louvado seja Deus. Então, meus amados, receba, se você ainda não tem, procure o batismo no Espírito Santo, né? Que você receba o Espírito Santo do Senhor e seja sal e luz como um emissário de Deus nesta terra. Então, para você, é uma exigência de Deus, se você quer ser sal e luz deste mundo, quer ser um emissário de Deus, um emissário da luz e da palavra de Deus, você tem que ser batizado no Espírito Santo. Para quê? Para que você, tudo que você pregar, tenha poder e autoridade para que a palavra se cumpra na vida das pessoas. E declare a graça de Deus aos homens, conforme está escrito na sua palavra também. O Senhor nos dá essa declaração para que declaremos
ao mundo, às pessoas, a nossa identidade, que também isso aqui faz parte da nossa identidade. Porque em Isaías capítulo 61, versículo 1, 2, louvado seja Deus, e o 11, nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então vejam bem como é importante a gente entender a instrumentalidade de Deus ao nos usar nesta terra como vaso e bênção do Senhor, como instrumento dele. Né? E o verso 2 continua dizendo: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, meus amados, está uma declaração que está em Isaías, no capítulo 61, em que você tem que se encaixar. É por isso que eu disse lá atrás que você tem que ser selado pelo Espírito Santo, buscar o batismo do Espírito Santo, para que isso aconteça, para que isso se torne uma realidade na sua vida, né? Porque sem Deus nós nada podemos fazer, né? E para complementar, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, também está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então aqui já é o próprio Senhor Jesus falando, proclamando, se identificando, dizendo quem ele era e qual a sua missão, pois essa missão é nossa também. Quando o Senhor Jesus, aqui no capítulo, em Lucas 4, versículo 18 e 19, quando ele fez também essa proclamação, ele também está nos convocando, através do seu Santo Espírito, a sermos seus imitadores, a sermos fiéis ao Senhor, para que isso se cumpra em nós. Por isso, esta é a declaração da graça de Deus a todo o planeta habitado, e assim como o nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus, assim como o Senhor Jesus proclamou e nos chamou para fazer a mesma coisa, porque Ele quer que nós sejamos um instrumento dele aqui nesta terra, né? Então, nosso Senhor Jesus nos conclamou para proclamar para povos e nações esta missão de todos os salvos no Senhor Jesus. Então, meus amados, eu espero que esse entendimento ele seja um entendimento completo, que não deixe nada de dúvida quanto à sua identidade com o Senhor aqui nesta terra e no mundo, porque o Senhor Jesus, ele bem claro e objetivo na sua declaração e na sua identificação como o restaurador. Então, meus amados, é bom que a gente leve Deus a sério, que a gente pondere as coisas de Deus, analise e pratique. Porque esta é a promessa que o Senhor nos faz se procedermos bem e fizermos a sua vontade. O próprio Senhor Jesus disse que ele ia para os céus, quando ele estava para ascender aos céus, diante dos apóstolos ele disse que ia para o Pai, mas deixaria a sua igreja aqui, os seus, para proclamar essas verdades, para que os apóstolos também
usasse essa identidade que o Senhor nos deu e nos colocou em nós, nos selando com o seu Santo Espírito. Que essa promessa nós temos que fazer, temos que levar adiante, para que o mundo veja a glória de Deus, para que o mundo se salve, se liberte, para que o mundo glorifique ao Senhor, através das suas obras. Então, meus amados, a palavra de Deus é tão maravilhosa que quanto mais eu leio, mais eu fico absorvido e maravilhado com a sua palavra. Isaías capítulo 61, versículo 6, 7, 8, 9, louvado seja Deus, 9 e 11, louvado seja Deus. A gente viu, que eu li aqui, que nós fomos chamados, diz assim, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vejam bem a responsabilidade, hein? Mas vós sois chamados sacerdotes do Senhor. Então você não pode dar escândalo. Você não pode vacilar, dar escândalo, não viver esta palavra como o Senhor pede que vivamos, que levemos a sério. Por quê? Porque diz que nós seremos chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministro do nosso Deus. Está vendo aí a responsabilidade? Então você que diz temer ao Senhor, diz que praticante da palavra do Senhor e se diz conhecedor da palavra de Deus, leve a sério. Porque isso aqui vai ser cobrado de você naquele dia. Você que diz que conhece a palavra, você que diz que se converteu, você vai ser cobrado. E no versículo continua, comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Louvado seja Deus. Em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra. Olha aí, que promessa maravilhosa, meus irmãos. O versículo 7 está dizendo que em lugar da vergonha, se formos fiéis ao Senhor, nós havemos de ter dupla honra. E em lugar de opróbrio, exultarei na vossa porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Louvado seja Deus. Olha, guarde isso dentro do seu coração, meus amados. Levem Deus a sério. Deus não está para brincadeira. Deus tem que ser levado a sério, ao pé da letra, porque o padrão é santidade, e santidade exige tudo isso. Se você não é capaz de permanecer assim, de seguir esse padrão, você está perdido. Lhe falo com toda sinceridade. O versículo 8 continua, pois eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço o roubo e toda injustiça. Fielmente lhes darei a sua recompensa e farei com eles um pacto eterno. Então, meus amados, isso aqui é um pacto. Deus é bem claro. E farei um pacto eterno com eles. Comigo e com você e com todos aqueles que se colocam à disposição de Deus, sob a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. E o 9 aqui continua. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Oh, coisa maravilhosa, tá vendo? Se você for fiel ao Senhor, que isso aqui é promessa que vai se cumprir na minha, na sua e nas nossas vidas, se a gente for fiel a Deus, O versículo 11 faz o fechamento dizendo, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor, louvado seja Deus, assim o Senhor nos dará esse conforto e essa fortaleza, Louvado seja Deus. Então, meus amados, aqui está dizendo aqui, deixa eu ver aqui o versículo 11, todos os seus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então, meus amados, aqui está o fechamento de tudo. Esconder a palavra dentro do nosso coração, praticá-la, amar primeiramente o Senhor acima de tudo, de todos, e ao próximo a nós mesmos, porque se fizermos isso, estamos cumprindo toda a lei, como o Senhor Jesus nos revela e nos mostra. Então, que sejamos bem-aventurados, procuremos trilhar com integridade os caminhos do Senhor, amando verdadeiramente em espírito e verdade, porque quando buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor nos responderá. As nossas orações serão ouvidas, e as nossas orações serão ouvidas e serão atendidas pelo Senhor, e a resposta virá. Essa é uma certeza que nós temos. Então, fiquem todos com Deus, que esta palavra fique guardada, tatuada nos seus corações, nos nossos corações, para que não pequemos contra o Senhor, porque aí nós teremos condições de nos apartar do mal, de fazer somente a vontade do Senhor. Oremos para que o Senhor faça isso em nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, para que o Senhor guarde a sua igreja debaixo da sua santa, bendita proteção, que o Senhor nos renove e nos restaure como igreja do Senhor Jesus. Pai, aqui eu te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai, que tu coloque estas palavras seladas no coração do teu povo, que estas palavras, Senhor, não saiam jamais do coração dos teus filhos e das tuas filhas. Eu te peço, Pai, que tu renove e restaures a tua igreja, tira toda a mordidão, tira, meu Deus, todo opróbrio, tira toda dúvida, toda mágoa. Enfim, meu Deus, restaura a tua igreja para que ela seja uma igreja poderosa, uma igreja ungida e abençoada para proclamar a tua palavra, porque a tua identidade já foi declarada para os homens, para o mundo. O Senhor nos deu a sua declaração e tatuou ela também nos nossos corações, que é justamente fazer tudo o que o Senhor nos manda fazer. Pai, é o que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, até a consumação dos séculos, porque é palavra tua. E mais uma vez eu te peço que esta palavra caia sempre em solo bom, que a tua palavra, Senhor, seja pregada e anunciada veementemente, a tempo e a fora de tempo, com autoridade e poder, porque sei que daqui para frente os teus filhos que ouvirem este áudio vão entender a tua palavra, os teus conselhos, e vão se encaixar no padrão de santidade, para que assim o vosso nome seja glorificado nos céus e na terra, e que a semente plantada brotará e dará frutos para o teu reino, esvaziando o inferno e povoando os céus, Pai. É assim que já te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.